Você está ouvindo o nosso Billcast. Fala, Piozeira, este é o Billcast, o nosso podcast. Meu nome é Antônio e hoje a gente está recebendo a estudante de psicologia, Alessandra. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Olá, tudo bem? Bom, pessoal, o episódio de hoje é um oferecimento de Supermercado Boa Sorte, Oliver Car, Júnior da Ieda, Mar Free, refrigeração e energia solar. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema inédito e pouco ainda discutido ainda em nosso meio e na nossa comunidade. É Alessandra Albertino. Por que é tão importante a gente falar sobre saúde mental masculina? Bom, primeiro vou explicar o meu interesse, assim, de onde surgiu essa preocupação com o tema. Em 2023, no meu primeiro ano de faculdade, eu estava fazendo uma pesquisa para a gente fazer uma campanha, uma palestra sobre a campanha do Setembro Amarelo. Quando eu estava pesquisando, eu me deparei com dados alarmantes assim, sobre a saúde mental masculina. Eu descobri, estudando, que em média, para cada suicídio que a gente ouve falar de uma mulher, existem 4 homens que cometem, né? É uma média de 4 por 1. A taxa é maior. A taxa é imensamente maior. E eu não sabia disso, isso me assustou um pouco, porque eu realmente não conhecia esse dado. E aí eu comecei a pesquisar mais, a estudar mais, e comecei a entender a necessidade de a gente trazer o tema, porque quando a gente fala de saúde mental, se você for falar de saúde mental de homem, é uma coisa ainda não muito discutida, exatamente pelo tabu de que a gente constrói um padrão de masculinidade que homem não pode demonstrar vulnerabilidade. E aí eu comecei a falar sobre isso, comecei a tocar no assunto com pessoas, comecei a perguntar para alguns homens assim com quem eu tenho contato, como é que você faz quando você tá triste? Como é que você se sente? E aí os caras ficavam assim, nossa, mas como assim? Ninguém nunca me perguntou isso. E aí eu já tô aí há quase 2 anos nessa jornada de pesquisar e falar, tentar criar espaços onde a gente possa falar desse assunto, porque homem também tem depressão, homem também tem ansiedade, homem também tem medo, fica triste, só que não tem esse incentivo para falar das suas emoções. Você falou muito sobre a sociedade, a gente mesmo acaba criando tabus. Quais seriam esses tabus, assim? Desde muito cedo, quando até as brincadeiras dos meninos, desde muito pequenininhos, eles são ensinados que tem que ter ali um certo nível de agressividade, de brutalidade. Quando o menino cai e machuca, a gente fala, homem não chora, não faz isso não, seja duro, seja homem, seja macho. Enquanto que a menina não, a gente trata as meninas de uma forma mais sensível, mais delicada. Mulher pode chorar, mulher fica triste. Então, quando a gente ensina os meninos que ser homem é o contrário de ser mulher na parte emocional, não estamos discutindo questões de gênero, nem nada disso, estamos falando de comportamentos. A gente está dizendo para ele que demonstrar emoções não é coisa de homem. E aí a gente constrói esse padrão. Então, quando ele cresce, ele acha que se ele estiver demonstrando que está triste, que está chateado, que não está bem, ele não está sendo homem. Isso cria uma barreira muito grande para pedir ajuda quando não está bem. Para buscar, falar, eu tô triste, tô chateado, tô cansado. E aí isso traz consequências, inclusive, para as mulheres que são graves, assim. As questões que envolvem a saúde mental masculina afetam diretamente questões que são motivos de luta das mulheres aí há muitos anos. E a gente precisa sentar e rever essa construção da masculinidade desde muito cedo. E assim, como é que a gente repensar essa questão da masculinidade, né? Como desde muito cedo a gente é ensinado a não chorar, a não demonstrar afeto, né? A não demonstrar nossos sentimentos. Uhum. Como é que a gente repensaria na sua visão, como é que você repensaria essa masculinidade?
Bom, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse um filho, homem, eu iria explicar para ele que ele pode sim ficar triste, porque a gente é um ser humano dotado de emoções e sentimentos, e emoções e sentimentos esses que são comuns, tanto para homem quanto para mulher. Porque desde muito cedo a gente precisa entender que a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. A gente vê homens que crescem, são agressivos, violentos com mulheres, e a gente não entende talvez o porquê, a construção que tem por trás desse comportamento. E a gente cria uma cultura de rivalidade entre homens e mulheres, onde a mulher precisa se defender o tempo inteiro. E é uma cultura que a gente precisa rever, porque eles não aprenderam a demonstrar essa sensibilidade. Então, eu diria que a gente precisa mudar a maneira de educar nossos meninos, desde muito cedo, para que eles entendam que eles podem sim mostrar essa sensibilidade e que isso não afeta a masculinidade, que ele não vai deixar de ser homem, que ele pode sim ser legal com a menina, ser gentil, tratar bem, que ele pode dizer que tá triste, que chorar tudo bem, não tem problema chorar, não vai fazer dele menos homem, a gente chora sim. E que faz parte das nossas emoções humanas, independente de ser homem ou de ser mulher. Eu tenho 2 filhos, né? E eu crio eles, digamos, pra vida, né? Eu crio eles para eles conseguirem, digamos, enfrentar os desafios e saber que eu tô aqui para apoiar, para apontar o melhor caminho quando eles quiserem, né? Eles são pequenininhos assim, mas a gente já percebe que eles querem desbravar o mundo na forma deles. Eu deixo, a gente orienta, mas eles fazem do jeito que eles querem, né? E assim, eu trabalho a questão afetiva o mais natural possível. Eu abraço, eu beijo eles e falo assim, não, papai tá aqui, pode ficar tranquilo. E quando antes, eu não lembro de eu ter tido esse tipo de relação com meu pai. E aí eu tenho certeza que a maioria das pessoas também que estão assistindo, os homens, eles também não tiveram esse tipo de relacionamento tão assim, aberto e o que seria natural. E assim, esse silêncio assim, que tem entre o homem ter que não digamos, ser proibido de demonstrar, de procurar ajuda. Esse silêncio, como é que esse silêncio afeta a saúde mental do homem? Muito bom a gente chegar nessa parte. Quando eu estava nesse processo, quando eu iniciei esse processo de estudar mais a fundo o assunto, eu tive a felicidade de me deparar com um documentário que está disponível no YouTube de forma gratuita, chama O Silêncio dos Homens. Esse documentário eu tenho recomendado ele assim para todos os homens que eu conheço, eu recomendo para as mulheres que eu tenho contato, eu falo, olha, assiste aí, faz aí um programinha de casal, assiste, depois discute junto. Porque no documentário a gente vê falas muito doloridas assim de homens que dizem exatamente isso. Eles dizem assim, eu tratava mal a minha namorada, eu cheguei a agredir a minha esposa, porque eu achava que eu tinha que fazer aquilo. De alguma forma, aquilo era ser homem. E aí chega um momento que eles dizem assim, eu nunca tive essa conversa com meu pai. Eu nunca tive essa oportunidade de ter esse diálogo abertamente com meu pai. Então, a falta de referências masculinas positivas para as novas gerações são, assim, extremamente impactantes. Não é que o meu pai, os pais da nossa geração, eles foram criados daquela forma. O modelo de educação, a construção social que eles tiveram era essa de que a gente está trazendo aqui para discussão, de que homem tem que ser bruto, que tem que ser macho, que lavar louça é coisa de mulher, que cuidar da casa, cuidar do filho é coisa de mulher e que eu não vou fazer porque eu sou homem. E é uma geração que para eles isso era normal. Nós que temos mais acesso a essa informação, a essa discussão que temos daqui pra frente, eu não tenho filhos, mas eu tenho meus sobrinhos que eu fico tentando influenciar, a gente tem esse papel de rediscutir, reconstruir esse modelo de forma que eles vejam em você, né, que é o pai, a referência masculina positiva. Como que ele vai ver isso? Através da forma que você trata a mãe dele,
que você trata a sua mãe, as suas irmãs. Ele vai aprender a tratar as amiguinhas na escola e, quando crescer, consequentemente, as mulheres com quem ele vai conviver. Isso é, assim, essencial para a gente reconstruir um padrão saudável de masculinidade, onde homens e mulheres não sejam rivais, não sejam adversários, mas que sejam, que somem, né, um para a saúde mental do outro, a ponto de o homem poder chegar e dizer assim, olha, eu não tô bem, tô precisando de ajuda, preciso buscar uma terapia, preciso conversar, preciso desabafar. Porque aí a gente vai conseguir trazer uma qualidade de vida, inclusive para as nossas relações. Que a gente vê tantos casos de violência entre casais e agressão. E assim, hoje eu digo aqui, trago um ponto polêmico, inclusive. A gente tem muita agressão de mulher com homem também. Eu conheço homens que são vítimas de violência doméstica. É polêmico falar disso, porque as pessoas não estão preparadas. Sim, né? sim, são. Sim, socialmente é uma discussão que as pessoas não estão preparadas. Mas eu conheço pessoas do meu convívio que são homens que são vítimas de violência doméstica. Mas se a gente fala sobre isso, parece absurdo, porque historicamente e culturalmente a gente sempre vê o homem como agressor, e nem sempre o homem é o agressor da relação. Então a gente precisa trazer essa referência positiva de masculinidade para os nossos meninos, para que eles cresçam entendendo um novo padrão de ser homem sem precisar ser bruto e agressivo. Você percebe também essa diferença de geração que, ao lidar sobre a saúde mental? As gerações de antigamente, igual nossos avós, nossos pais, lidavam, né, totalmente diferente como a gente está lidando agora, na atualidade, como os jovens estão lidando na questão da saúde mental mesmo. Totalmente diferente. Infelizmente, saúde mental no Brasil, na nossa cultura, não é uma coisa ainda muito acessível. Até por isso eu tenho tentado, assim, abrir oportunidades pra gente falar sobre isso. Às vezes eu falo, nossa, eu ainda não tô formada, e aí às vezes eu fico falando sobre o tema, mas eu vejo uma necessidade tão grande que aquilo que eu tenho aprendido eu já quero contribuir de alguma forma, porque a gente não tem uma cultura onde falar de saúde mental, buscar ajuda, buscar terapia seja uma coisa acessível. Primeiro porque ainda é visto como uma coisa elitizada, tipo assim, quem faz terapia é quem tem dinheiro, porque infelizmente ainda realmente não é acessível. E segundo, pelo estereótipo cultural mesmo, de que é frescura, de que depressão é preguiça, é falta de fé, é falta do que fazer. Uma coisa que só te cortando aqui, já te interrompe. Uma coisa que eu escuto muito, eu não tô doido. As pessoas utilizam muito, quando a gente fala, olha, procure ajuda médica, procure um psicólogo, né? A pessoa, eu não tô doido. Tipo assim, psicólogo não é pra pessoas. Não. A gente nem utiliza esse termo mais, né? Não. Psicólogo é pra você mesmo que está bem. Só pra você se conhecer mais, saber quais são os principais problemas que estão te afetando, né? A gente tem uma fala que diz assim, nós somos uma geração que precisa fazer terapia porque os nossos pais também precisaram, mas não fizeram. Então, para que os nossos filhos cresçam saudáveis, a gente precisa sim buscar ajuda. Por quê? Não é coisa de doido. Tem uma pessoa que falou assim pra mim, nossa, eu acho muito legal a profissão que você escolheu, o curso que você escolheu, eu acho uma profissão incrível, assim, mas eu espero nunca precisar, porque eu não sou doido. Não é coisa de doido. Terapia é uma coisa para ajuda psicológica no geral, a busca pelo autoconhecimento, pelo processo de conhecer as nossas emoções, é uma coisa para quem quer viver bem. Para quem quer viver, eu falo que para quem quer viver em paz. Porque a partir do momento que a gente se conhece, às vezes a gente não consegue passar por um processo de autoconhecimento sem ajuda. Porque se conhecer não é um negócio gostosinho, não. Porque a gente tem que encarar os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades que todos nós temos. E encarar e aceitar isso significa falar assim, não, beleza, eu não sou perfeito, eu não sou... E tá tudo bem. Então, a importância de a gente falar sobre o assunto e também buscar formas de até falar em políticas públicas que deem acesso à saúde mental da população no geral e não apenas de uma pequena parcela que tem condições de pagar, porque terapia é um negócio caro, eu considero uma questão de saúde pública. Especialmente depois da pandemia da Covid-19, a gente teve assim, um boom. Não é que eu nem acredito que a pandemia aumentou o número de pessoas dentro de algum
problema de saúde mental. Eu acredito que a gente já vinha aí há um tempo nesse processo e a pandemia só potencializou, a gente só externou pela circunstância vivida. Então, a gente precisa, assim, de terapia e, assim, a gente precisa desconstruir essa ideia de que é coisa de doido, de que é coisa de gente fraco, porque a gente fala isso até a gente ver um caso de suicídio. Aí, quando acontece, sai uma notícia de um suicídio, aí todo mundo sente, todo mundo fica triste, aí todo mundo lembra, nossa, ela já não vinha bem, ela estava mais triste, ela estava mais calada, ela realmente vinha mais isolada, só que a gente não fez nada. Aí quando acontece de a gente ter uma notícia de um suicídio, todo mundo posta, todo mundo divulga, todo mundo fala do assunto. Mas o meu interesse e a minha luta por a gente abrir espaços como esse aqui é para que a gente consiga trabalhar no antecedente, para a gente evitar esse fim trágico, esse desfecho trágico que é. Então, saúde mental é uma coisa necessária para quem quer ter uma vida de qualidade, para quem quer melhorar as suas relações e a sua própria vida, assim, é muito necessário. Também, eu tenho certeza. Bom, agora a gente chegou no momento ilha, tá? Eba! Você é boa em matemática? Não, eu sou péssima, eu sou horrível. Não, essa é bem... Olha, eu sou horrível. Todas as matérias que eu fiz na faculdade que tinham matemática, eu tive que fazer exame final. Bioestatística, genética, agora, nossa, eu sou horrível. Não, a pergunta é bem tranquila. Muito ruim. É só pra você contar quantas ilhas tem na Ilha do Bananal. Ou quantas aldeias... volta. Momento ilha. Quantas aldeias tem na Ilha do Bananal? Ai, não tem nem Quantas noção. aldeias indígenas? Deixa eu posso ligar pra minha irmã sabe. Minha irmã trabalha lá, sabe? Bom, quantas aldeias? Eu sei que devem ser muitas. A gente tem 24 aldeias. Sério? Nossa, tem tudo isso, toda essa... Não sabia, realmente é uma informação importante. Eu não sabia. Fica assim, não. Mas é muita coisa. Eu não sabia. Eu ia de chutar bem menos, assim. Se eu fosse chutar, eu ia chutar bem menos. Agora, fugindo do tema. É um momento que a gente muda de assunto, né? Descontrair, vamos descontrair, seria meio que é meio tenso. Que o recreio, né? Vamos lá. O que a Xuxa foi fazer no bar? O que a Xuxa foi fazer no bar? Ela foi pro bar? Eu não sabia que ela tinha ido, deixa eu pensar. O que a Xuxa foi fazer no bar? Não sei não. Xuxa no bar. A Xuxa foi beber cachaça. Nossa, muito boa. Bom, agora... Enfim, acertei. A Xuxa é de maior, já é de maior. Bom, e como a gente, amigos, parceiros, colegas, a gente pode ajudar o homem a falar sobre suas emoções? Como é que a gente pode, digamos, falar assim, olha, eu estou aqui. Como é que a gente pode demonstrar? Nós, mulheres, quando nós estamos bem, a gente... É normal pra gente mandar uma mensagem pra amiga e ligar e falar assim, vamos tomar um café, preciso falar. Ou até já falar por telefone, falar assim, não tô bem, tô chateada, briguei com o namorado, com o marido no serviço, não tô bem. É normal pra gente. Uma amiga, uma irmã, a gente faz isso assim, naturalmente. Homem, não. Homem, eles se fecham até mesmo dentro dos grupos de homens. Às vezes você tem o grupo do futebol, o grupo que vai no bar, o grupo do trabalho, mas até entre eles costumam ser fechados. Porque existe ali até um padrão de competitividade, né? De um querer ser mais macho que o outro. Então, a gente pode contribuir abrindo esse espaço. Quando a gente, no caso, vocês homens, quando um perceber que o outro não tá bem, chega e fala, ih, cara, o que aconteceu? Você tá bem? Você tá precisando conversar? Você quer alguma coisa? Você tá... Tô aqui. Porque não é uma coisa muito comum entre vocês. Até entre vocês costumam ter as barreiras ali, as reservas. É muito raro um homem que seja melhor amigo do outro ao ponto de chegar e dizer, não, eu não tô bem. A pressão é muito grande. Eu até, assim, com muito cuidado aqui pra não entrar no tema do feminismo, que é um tema sensível, que eu sempre sou, assim, esbarro nisso. Eu acredito muito, do meu lugar de mulher, eu acredito muito que o papel do homem, ele é socialmente mais pesado. Eu acredito que a pressão social para ser bem-sucedido financeiramente, para ser o provedor, a gente mudou a forma de criar as meninas, a gente ensina para as meninas que elas têm que ser independentes,
que elas têm que estudar, que elas têm que ter o próprio dinheiro, que elas têm que trabalhar fora. E isso é muito bom, é muito positivo, era realmente muito necessária essa mudança social. Mas a gente continua criando os meninos, ensinando que eles precisam ser o provedor, que eles precisam pagar a conta, que eles precisam ser protetores para a mulher. Então eu acredito que essa pressão social impõe um peso muito grande. Tanto que quando as meninas feministas vêm bater assunto comigo, elas falam assim, mas você fica aí falando muito de homem, que silêncio de homem, que tem homem falando o tempo todo, em todo lugar. Homem é privilegiado o tempo inteiro. Eu falo assim, não, calma. Eu acredito que em muitas situações, nós mulheres é que somos privilegiadas. Por quê? Porque homem ocupa as profissões mais perigosas e difíceis do mundo, elas são ocupadas por homens. E aí quando a gente vê as meninas feministas brigando por mais oportunidades, a gente vai ver elas brigando por mais vagas de emprego em cargos altos de empresa. Você não vai ver as meninas brigando para ter mais vaga de pedreiro para mulher, por exemplo. Então, assim, são espaços que continuarão sendo ocupados por homens. Eu acredito que essa pressão social para ser bem-sucedido, para ser o provedor, até sexualmente é um tema que a gente fala, homem, ele não tem a coragem de falar assim, tô com problema no meu relacionamento. Não tem. E é uma das coisas que afeta a saúde mental do homem. Mulher não tá bem, vai lá no médico, faz prevenção. Você quer ver matar um homem e falar que ele tem que fazer exame de próstata. Mulher não, a gente vai lá naturalmente, o médico é homem, o enfermeiro é homem, a gente vai lá naturalmente e faz, e não é constrangedor. Homem não, homem fica constrangido. Então assim, tudo isso afeta, e as brincadeiras maldosas, foi fazer exame, o homem não tem coragem de ir lá fazer exame de próstata, chegar e contar pro outro porque ele vai ser zoado. Então tudo isso são formas que a gente pode contribuir para que os homens tenham mais liberdade de expor suas vulnerabilidades, né? Parando de fazer brincadeira sem graça, de cobrar e tal. Então, assim, são muitas camadas que a gente pode trazer dessa questão. Você falando aí, eu lembrei de um período, né, da minha vida em que eu tenho ainda, né, esse amigo, a gente conversa muito ainda, e ele me mandou mensagem, acho que eram umas 10 horas da noite. Aí falou, Antônio, bora sair. Aí eu, tipo assim, já acendeu uma lâmpada aqui, falando, ele não tá bem. Como é que a pessoa me manda mensagem? Do nada, Do assim, nada. Né? Aí eu falei, vamos! Não, e a gente saiu, a gente conversou, entendeu? E realmente, assim, ele tava caçando alguém pra desabafar. Tava precisando. Então, assim, acho que a gente ter essa atenção, né, pra trabalhar, também saber ouvir, né? Que muitas vezes a gente, digamos, a pessoa quer falar, você acaba julgando sem, tipo assim, você que deixou, que a gente, na tentativa de amenizar a dor do outro, né? A gente acaba, digamos, afetando mais e dando mais valor ao problema ainda, né? E outro caso que não foi exatamente um exame de próstata, mas eu teve também uns anos atrás, eu tive também um problema, uma doença, aí eu tive que consultar com um urologista, né, que é o médico do homem. Sim. Meu Deus. Constrangedor. Na época eu acho que eu tinha uns 28, agora eu tenho 34 anos, acho que eu tinha uns 28 anos. Aí não foi aqui, foi lá em Palmas, a consulta, ainda bem. Aí tá. Aí na sala entrei, aí tinha uma técnica, uma enfermeira e um médico, né? Aí a enfermeira falou, olha, pode ir se trocar. Aí eu fui lá pro banheiro, aquela mulher vai ficar na sala, Olha, aquela mulher vai ficar na sala. A mulher deve estar acostumada a ver todo dia, gente. Mas assim, gente, cuidar. O médico fez a observação dele, né? Observou lá, passou o remédio. E assim, essa questão da saúde, além da saúde mental masculina, a saúde masculina mesmo, ela é muito subestimada. Muito. Aqui em Pium, a gente tem muitos casos de pessoas que estão morrendo de câncer. Porque tem medo, vergonha de ir no médico. Gente, é melhor você passar uma vergonha do que perder a vida, né? Eu acho que procurar um médico, procurar ajuda, são questões simples.
básicas, né? Básica. Agora a pessoa, por medo, por preconceito, por o que as outras pessoas vão achar, eu acho que corre o risco de perder a vida. corre o risco de perder a vida. E aqui em Pion a gente teve muitos casos. Ah, fulano não foi porque tinha vergonha, tinha medo. Interior, né? É uma cultura ainda mais forte, exatamente por esse ponto de todo mundo se conhecer, de depois você pensar, a pessoa vai me ver na rua, vai lembrar, ou vai comentar, enquanto que o profissional tá ali preparado para fazer aquilo ali. É o trabalho dele, uma coisa que ele faz todo dia. A gente, mulher, quando vai lá fazer o preventivo, a gente tá ali, o médico, o enfermeiro, seja homem, seja mulher, tá ali fazendo o exame, a gente tá aqui, ó, batendo papo com ele, conversando de coisas que não tem nada a ver. E assim, falando sobre a importância de saber ouvir, tem uma pesquisa recente, eu não vou trazer aqui o dado porque eu não vou lembrar exatamente qual que é, mas é uma pesquisa internacional, que diz que quando uma pessoa está em crise, uma crise emocional, e ela precisa só de 8 minutos, para voltar a um estado emocional equilibrado, para talvez evitar uma atitude mais radical e trágica, como, por exemplo, uma tentativa contra a própria vida, né, de suicídio. Quando eu vi isso, eu fiquei, assim, muito interessada, porque eu vi um trecho de um vídeo que a pessoa contava e ela dizia assim, que a pessoa falou assim, mas eu achei que você estava bem, aí você não falou, por que você não falou? E a outra pessoa, não, mas eu falei, eu te chamei, vamos tomar um café, e você nunca podia. E aí outra pessoa falou assim, mas foi do mesmo jeito que você chama quando tá bem. E a pessoa, pois eu não sabia como dizer, mas eu precisava da sua presença. Então, assim, eu falo que 8 minutos é um café. 8 minutos é um café. Então, eu tenho tido esse cuidado. Eu sei que a gente vive uma vida muito corrida, ninguém tem tempo pra nada. Tá todo mundo lidando com as suas próprias questões internas também, que todo mundo tem suas lutas. Só que a gente tem que ter essa sensibilidade, senão a gente se desumaniza demais. E essa atitude de falar, não, beleza, percebi que tá diferente, vou tirar um tempinho aqui e vou dar uma atenção. Pode sim salvar uma pessoa de entrar num estado emocional crítico, assim, de desregular emocionalmente de uma forma mais grave. Então isso é muito importante. A gente, quando saber que o amigo precisa fazer o exame, a gente dá aquele apoio, fala, não, vai lá e faz mesmo, tem que fazer. Porque isso muda. Aos pouquinhos, a gente vai mudando essa cultura machista de que não pode, de que é feio, é fraco. Não, a gente tem as nossas vulnerabilidades e os homens também podem se sentir seguros para demonstrar isso, porque a gente é humano antes de qualquer coisa. E uma coisa que eu percebo também, que buscar terapia é um desafio, né? É um desafio, é inacessível, é um tabu. A gente tem poucos profissionais ainda, né? Especialmente em cidades do interior, como Pium e outras cidades, mas Paraíso tem uma dificuldade grande, assim. É um serviço que o SUS disponibiliza, mas ainda de uma forma muito insuficiente. A gente precisaria de muito mais profissionais, assim, de psicologia e até psiquiatria atuando nos municípios, oferecidos pelo SUS, assim, é ainda um caminho muito longo, assim, para ser trilhado, para que realmente a população tenha acesso a ferramentas que promovam a saúde mental. A gente precisa ainda caminhar um pouquinho ainda. Eu acho que um dos principais problemas é justamente essa criação arraigada, né, que a gente carrega. Também. Que é colocado na nossa cabeça que psicólogo é coisa pra coisa de doido. Que depressão então, assim, quando alguém vai fala, pra igreja, vai... Quando alguém fala, procura um psicólogo, aí vem, ela tá me chamando de doido. É o preconceito. Entendeu? Tem esse preconceito. Grande, muito grande. E você falou muito, citou aí agora, em relação de ir pra igreja. Eu acredito sim que a igreja pode ajudar sim, mas é uma questão de saúde, não é uma questão exatamente espiritual. Se você não estiver bem de saúde, como é que você vai conseguir, né, exercer uma prática? Como é que você vai conseguir tomar decisões? Como é que você vai, né, se disponibilizar, ajudar o próximo se você não está bem? Eu acho que cuidar de si primeiro, para depois se disponibilizar, ajudar as outras pessoas, né? Aí acho que a igreja, ela não pode tomar para si essa questão. Eu acho muito, muito perigoso. É um outro dado de uma outra pesquisa recente. Igual o caso lá da Andressa Urach.
Uhum. Naquela época que ela estava hospitalizada e tal. A igreja foi lá. Lógico que ela não estava com o psicológico bem. Né? Ela estava não sei quantos meses internada. Há rumores, né? Que ela doou todo o dinheiro dela, foi para a igreja. Aí agora, depois, ela tá alegando que sofreu lavagem cerebral e por aí vai. Então, assim, eu acho que eu acho um pouco perigoso a igreja tomar para si essa questão de saúde. Eu acredito muito. Quando eu comecei a fazer psicologia, teve uma pessoa que me disse, por eu ter uma base cristã muito sólida, e eu falo muito de fé, eu não falo muito de religião, mas eu falo muito de fé. Teve uma pessoa que me disse que não era um curso para cristão, por ter uma base filosófica muito forte. A psicologia, ela vem da filosofia. A gente tem esse preconceito. É um preconceito. É um preconceito. Porque na cabeça das pessoas, todas as pessoas que estudam mais, tipo assim, vai desacreditar em Deus. Não é exatamente isso que acontece. Não é o contrário. No meu caso, ciência da natureza também tem isso, que como eu sou formada em física, sim. Um dia me perguntaram, você acredita em Deus? Eu acredito, sim. É mais um preconceito que precisa ser desconstruído, né? Porque assim, no meu caso, como tem a filosofia, né, como base, e a gente tem dentro da psicologia, assim, psicologia é um curso abrangente, a gente tem várias abordagens. E aí a gente tem as abordagens humanistas, que são as que eu mais gosto, por incrível que pareça. Que são abordagens que colocam o homem no centro da sua própria vida. Aí as pessoas da igreja sempre dizem assim que isso anula a existência de Deus. E não. Como eu vejo isso? Eu consigo ver universais comuns entre a ciência, que é a psicologia, e a fé. Inclusive, existem pesquisas recentes que apontam, que afirmam que é impossível a gente desenvolver um estado emocional e mental equilibrado sem ter alguma prática de fé. A ciência não vai falar de religião confessional, da forma como você é católico, eu sou cristã, eu não gosto de rotular, mas eu sou cristã, frequento igreja evangélica há muitos anos, só que eu não vejo isso como uma barreira. A religião, ela precisa ter esse papel de, além de unir, promover também uma qualidade, e como você disse, não tem como eu estar lá na igreja louvando, orando, rezando, cantando e servindo ao próximo se eu não estiver bem comigo mesmo. Então, tanto a psicologia quanto a religião, eu consigo ver universais comuns entre as duas áreas, porque são áreas que buscam promover o bem-estar emocional do indivíduo. Então, no meu caso, eu até tenho um projeto que está caminhando para, através da psicologia, contribuir com a igreja. Eu frequento uma igreja lá em Paraíso, a Provedor de Provedores, Pastor Tiago, abraço, que é uma igreja que tem uma presença social muito forte na comunidade. Lá tem o projeto Missão Cidade, depois vocês podem ver no Instagram, é lindo, assim. E o único dom que Deus me deu, assim, acho que Deus me deu, assim, não é dom, né, mas a habilidade de falar, e uma coisa que move o meu coração, que é quando a gente fala de saúde mental, a gente sempre pergunta pra pessoa qual que é o seu objetivo de vida, qual que é o sentido da sua vida, porque sem a gente entender qual que é o nosso sentido, o nosso propósito de vida, não tem como ser feliz. A pessoa fica aí, a Deus dará, não tem como, você precisa encontrar um sentido na sua vida. O que me dá sentido, o que faz a minha vida ter sentido, é eu contribuir de alguma forma pro bem-estar do outro. Eu sempre tive isso, desde muito criança, eu gosto de servir de forma prática, de falar assim, tem uma família, quando eu morava aqui em Piúma eu fazia muito isso, Alessandra, tem uma família ali que não tem comida, eu já saía pedindo pra todo mundo, vamos juntar uma cesta básica, vamos levar, é uma coisa que me move. E eu tenho visto maneiras, tenho estudado maneiras de, através da psicologia, fazer esse serviço. Como? Eu trabalho há muito tempo já com crianças autistas, né? A gente se preocupa muito com a criança, mas a gente nunca dá um suporte para a família, para a mãe. Então eu tenho visto assim, como que eu posso... na igreja tem uma família que tem uma mãe que tem uma criança atípica. Beleza, eu posso ir lá e dar um suporte para essa mãe. Então eu consigo ver maneiras de fazer as duas coisas. A Andressa Urach, ela é um caso, assim, isolado, porque aquela menina, ela tem ali questões
muito anteriores que precisariam ser tratadas, né? Uma menina que sofreu todos os tipos de abuso na infância, de rejeição, de abandono. Então, eu olho pra ela assim com muita sensibilidade, eu tenho vontade de dar um abraço naquela menina. Porque a gente vê que ela é uma vítima e que a todo custo ela busca se validar como ser humano, como mulher, como pessoa. E ela tem essa necessidade de atenção porque são questões internas dela que não foram tratadas. Então, assim, é muito triste ver o que a igreja fez com ela, porque realmente houve ali um abuso, inclusive financeiro. A gente sabe que houve, a mídia mostra isso, e realmente houve. Mas, assim, é um caso que é delicado de a gente falar, porque são muitas camadas que envolvem, assim. Mas o papel da igreja ali, ele foi totalmente distorcido. A igreja não cumpriu o papel de igreja, que eu acredito que é o papel da igreja na vida de uma pessoa fragilizada, assim, fragmentada como aquela menina. Então, acho que eles perderam uma grande oportunidade de cumprir na vida dela o que Cristo ensinou. É uma pena. Realmente uma pena. E qual é o papel, indo já para nossa parte voltando final do podcast? Eu gosto de ir aqui porque a gente passeia por vários temas que eu sou apaixonada e que às vezes a gente não consegue falar abertamente, assim, então eu gosto muito dessa possibilidade. Qual é o papel da educação emocional, assim, pra gente começar a respirar melhor? A gente precisaria fazer um trabalho de psicoeducação nesse sentido, de promover eventos onde a gente pudesse abrir esse diálogo. Eu gosto muito de resolver as coisas no campo do diálogo. Promover rodas de conversa, isso é uma questão... Eu tenho tentado, eu tenho mandado projeto para prefeitos, inclusive mandei para cá já, agora nessa nova gestão, vou até aproveitar para cobrar, de forma totalmente voluntária. Eu venho me dispondo a fazer um trabalho de forma totalmente voluntária. É até uma forma de eu ganhar experiência, já que eu ainda estou estudando, ainda não estou formada, para que a gente promova rodas de conversas. A gente tem muitos casos de violência doméstica, de muitos casos. Em vez de a gente falar assim, Maria dá penha nele, tudo bem, tem que cumprir a lei, mas eu sempre, é o meu papel enquanto futura profissional da psicologia, né, estudante que sou, promover, tratar esse comportamento, tentar entender, analisar e modelar esse comportamento. Então, a gente precisaria promover rodas de conversa, por exemplo, a gente poderia até, junto à Justiça, ao Ministério Público, o Ministério, lá o pessoal da Justiça falar assim, criar um projeto, falar assim, tem tantos homens que foram aí, estão respondendo a um processo por violência doméstica. Vamos chamar esses homens e promover uma roda de conversa para que eles tenham a possibilidade de entender que esse comportamento dele não precisa ser assim, de que ele vai trazer qualidade de vida para ele e para as relações dele, se ele falar por que ele age assim, o que leva ele a se sentir assim. Palestras, roda de conversa, espaços como esse aqui, onde a gente possa falar abertamente as questões que envolvem esses comportamentos. A gente faz um trabalho de psicoeducação desses homens que têm tido esse comportamento machista, agressivo e que afeta a saúde mental deles. E também, para mesmo, não só os que são agressivos, mas os que têm problemas de saúde mental que não têm tido esse espaço de falar. Você pode chegar aqui e pode falar como é que você está. Você está precisando de um encaminhamento para um psicólogo, ou você quer só conversar, vamos abrir esse espaço onde você pode chegar e dizer assim, não estou bem, estou precisando de ajuda. Para que a gente não chegue ao ponto crítico e trágico de partir para agressão. Porque assim, homem com a saúde emocional abalada, ele se mata. Quando ele chega num ponto extremo, ele se mata, ele mata outro homem, a gente vê briga de trânsito, sai pra porrada, qualquer coisinha já sai pra porrada, ele mata a mulher. Então, assim, é toda uma consequência que pode ser evitada, que pode ser tratada, pra gente não chegar nesse desfecho. Você falou aí dessas hipóteses, né? Lá em Formoso do Araguaia, foi 2024, ano passado, aconteceu um caso semelhante, assim. Uhum. O homem foi na casa da sua ex-parceira. Uhum. Ele já tinha ameaçado ela, já tinha falado que ia matar ela, né?
foi lá na casa, só que a porta estava trancada. Ele tentou entrar de tudo quanto é forma e a porta continuou trancada, ele não conseguiu entrar. Aí no outro dia, quando a mulher abriu a porta da casa, ele tinha se enforcado na árvore, lá dentro do quintal dela. Olha só. Aí o que a gente pensa é, tipo assim, ele ia matar ela. Sim. E depois ia se matar. Provavelmente. Pra chegar nesse ponto, ele já tava, né? A gente estabeleceu, né, essa considerável. hipótese. Porque pra pessoa tirar a sua própria vida, né? Então assim... E assim, olhando por trás, foi assim, uma forma de puni-la, né? Tipo assim, ela vai abrir a porta e eu vou estar aqui. Então assim, você imaginar o estado mental de uma pessoa pra chegar num ponto desse aí, assim, é muito... Ele passou por muita coisa, ele deixou muita coisa acumulada, sem ser tratada até chegar a esse ponto, assim, de um final trágico desse, assim. E que poderia, infelizmente, ser muito mais trágico, porque provavelmente a intenção dele realmente era tentar contra a vida dela também. Da esposa. E você, Alessandra, se você encontrasse alguém que tivesse dificuldade, algum homem, né, de falar o que sente, como é que você agiria? Eu tenho encontrado muitos. A partir do momento que eu abri esse interesse no assunto, eu não consigo responder todo mundo. Meu Instagram, o meu WhatsApp, sério, eu às vezes não consigo responder todo mundo. O que me faz ter um interesse ainda maior de abrir o debate, porque significa que tem muita gente em um estado mental adoecido, assim. Eu tenho orientado, por exemplo, eu falo assim, olha, eu não posso eu não sou psicóloga ainda, eu posso te dar aqui uma orientação baseada no que eu já estudei até aqui, no que eu tenho visto até aqui. Um grande problema hoje, assim, dos homens que têm conversado comigo, é a questão da falta de comunicação. A gente, no geral, assim, a gente não sabe se comunicar. Porque comunicar não é só falar. Comunicação tem muito mais a ver com a forma como o outro entende o que eu falei. Então, é um problema grande, assim. Eu acho que eu tenho até chamado a atenção para as mulheres, assim. A gente, como mulher, por ser mais sensível, ter mais essa facilidade de demonstrar, se as mulheres tiverem a sensibilidade, eu não estou botando a responsabilidade nelas, não é isso. Porque alguém pode achar que eu já estou, mais uma vez, jogando a responsabilidade toda para a mulher. Não é isso. É que, às vezes, o homem ele tá tão mal que dá para perceber. Dá pra perceber, assim. E aí eu tenho dito pra eles, a sua esposa sabe que você tá passando por isso? A sua namorada sabe? A sua mãe sabe? E eles dizem não. Eu digo assim, então, ela acha que tá tudo bem. Você precisa chegar e falar, vamos conversar? Eu preciso desabafar aqui. Financeiramente eu não tô conseguindo. Tá difícil. Eu tô cansado. Eu também preciso de ajuda. Também. É o que eu tenho dito pra eles. O primeiro passo é senta e conversa. Porque a outra pessoa talvez não sabe que você tá passando por isso. Você tá tentando mostrar que tá tudo bem, então pra ela tá tudo bem. E eu diria isso, assim, que tenha essa coragem de dar esse primeiro passo e dizer assim, eu preciso te dizer que eu também não tô bem. E eu acho também que a gente precisa de lazer. Não existe saúde mental sem lazer. A gente sabe que é tudo muito caro, a gente trabalha muito pra conseguir manter com dignidade as despesas ali. Mas eu acho que a gente precisa de lazer, às vezes, um tempo pra tomar um sorvete, pra sair, pra fazer uma caminhada, ouvir uma música que gosta. A gente precisa ter hobby, a gente precisa ter tempo de qualidade. Eu gosto de cozinhar. Então, assim, pra mim, tirar um tempo pra cozinhar para as pessoas que eu gosto é terapêutico. A gente precisa ali de momentos terapêuticos. Porque, assim, terapia, às vezes, não precisa ser só ir lá no psicólogo. Você pode ouvir uma música que você gosta, tirar um tempo ali e falar, eu vou assistir um filme aqui com a minha família. Tem um vídeo, eu vou achar e vou te mandar depois, muito bonitinho, que é uma ilustraçãozinha. Eu vi numa palestra de uma psicóloga da rede, da escola que eu trabalho, que quando a criança abraça o pai, é uma ilustração. Ele tá ali cansado de trabalhar o dia inteiro, ele fica preto, fica cinza, preto e branco, assim. Quando a criança abraça, ele vai voltando à cor. Ele vai ficando coloridinho, ele tá recarregando a bateria. Eu achei aquilo tão lúdico e tão, assim, importante, porque a gente precisa desses momentos de recarregar nossa bateria, de fazer coisas que gosta. Isso também é promoção de saúde mental, qualidade de vida, ter hobby, ter tempo de qualidade, ter lazer.
Às vezes não dá, não tem dinheiro, não dá pra, sei lá, vai pra beira do rio pescar, vai dar uma volta. A gente precisa, eu diria isso pros, eu tenho dito isso pros homens com quem eu convivo e que às vezes me mandam mensagem quando eu posto alguma coisa no Instagram, bomba. Assim, eu não consigo responder a todo mundo. Eu diria isso, que o primeiro passo é falar. É ter essa coragem de dizer assim, não importa que me disseram que homem não chora, que eu vou falar que eu não tô bem. Eu acho que isso já vai abrir, assim, uma grande porta pra gente começar a ter esse espaço de poder mostrar essa vulnerabilidade sem se sentir, sem deixar de se sentir homem. Isso é muito importante. Pois é, gente. A gente tá chegando ao fim, a mais um episódio aqui do podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Tá. É sempre muito bom vir aqui. Pessoal, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse episódio também lá na conta da nossa convidada de hoje, @Albertino. Tá? Segue, comenta lá também. E alguma mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes, telespectadores? Eu diria que a gente precisa... A gente tem se isolado muito. A gente tem vivido ultimamente o grande aumento, né, do acesso às redes sociais e aplicativos de relacionamento, mas eu diria que a gente precisa ter mais contato, que a gente precisa conviver mais. É no coletivo que a gente se humaniza. Eu mesma, eu moro só e eu amo ficar só, mas eu sei que a gente precisa ter esse tempo de convivência com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que são importantes pra gente, porque por mais que a gente tenha tido esse comportamento de se isolar, é na coletividade que a gente cresce, que a gente evolui e que a gente se humaniza, que a gente pode se acolher e juntos desenvolver aí um estado emocional bom pra todo mundo. Linda mensagem, obrigado novamente. Eu que agradeço. Pois é, pessoal, até o próximo episódio. Você acabou de ouvir o Willcast, o seu